Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Chuva forte causa problemas no norte e na Serra Gaúcha. A instabilidade no estado tem causado diversos estragos e problemas. Ainda tem risco de queda de granizo e rajadas de vento. Expo Inter 2023 bate recorde de público e de vendas. Foram mais de 800 mil pessoas que passaram pelo parque nos 9 dias de evento. O número de negócios fechado foi de quase 8 bilhões de reais. Você vai ver também a primeira edição da Expo Favela reuniu cerca de 20 mil pessoas buscando incentivar empreendimentos surgidos nas comunidades. No esporte, os resultados do final de semana, vitória do Grêmio e empate do Colorado. E ainda, a família de pumas que foi flagrada em uma propriedade rural de Palmeira das Missões. É agora no Ubra Notícias. As fortes chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul desde a última sexta-feira têm causado diversos estragos e problemas para as pessoas. As regiões mais afetadas são a Serra Gaúcha e o norte do estado. Depois da passagem de uma tempestade com muito granizo, cerca de 20 casas tiveram o telhado danificado em Passo Fundo. Além disso, devido à força das chuvas, mais de 12 pontos da cidade foram alagados. Em alguns casos, a chuva chegou a invadir as residências. Assim como Passo Fundo, a cidade de Marau também foi atingida pelas tempestades. No local, a preocupação é o nível dos rios, que estão subindo e invadindo as ruas e as casas da população. A chuva supera os 300 milímetros no município, que fica no norte do estado. Quase 2 vezes a média histórica da chuva de setembro inteiro na cidade. Foram 160 milímetros somente na madrugada de hoje. Caiu a passarela. Ih, já era. Tira o cara Jesus! Ainda no norte, o município de Sarandi reportou tempestades com granizo que danificou cerca de 40 residências. A Defesa Civil da cidade ainda está fazendo o atendimento e o levantamento dos danos. Já na Serra, os problemas foram registrados em diversos municípios, mas os relatos mais graves são em São Jorge e Nova Bassamo. Em Nova Bassamo, cerca de 40 residências tiveram danos no seu interior devido ao alto volume das chuvas, que foi ocasionado pela inundação do rio Sabiá, além do alagamento de várias ruas da cidade. O primeiro levantamento desta manhã informa mais de 90 pessoas desalojadas. No município de São Jorge, também cerca de 30 residências tiveram danos no seu interior devido ao volume das chuvas. Além disso, várias ruas da cidade também tiveram alagamentos registrados. Em Nova Araçá, as imagens são preocupantes. As ruas foram tomadas pela água e, com isso, algumas pessoas estão ilhadas dentro das suas residências. No limite entre Paraí e Santa Gema, também na Serra Gaúcha, uma ponte quebrou devido à força das águas e agora a correnteza toma conta das vias. Aí, gurizada, a ponte está no lugar, só que está desmoronando tudo ao redor. Conforme os dados do CEMADEM, mais de 5 cidades gaúchas registraram mais de 200 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. Todos os dados em relação às chuvas e aos estragos são preliminares e novas atualizações podem acontecer a qualquer momento. E a Defesa Civil emitiu 2 alertas nesta segunda-feira. Um deles é o alerta para enxurradas, cheias em arroios, inundações gradativas em rios e deslizamentos em regiões declivosas. Nessas regiões que a gente consegue visualizar no mapa, inclusive, principalmente lá para o norte do estado, e esse alerta é válido por 24 horas. O outro alerta é em relação aos temporais, chuvas intensas, eventual queda de granizo e rajadas de vento. Esse é válido até às 8 horas desta segunda-feira, mas dá para perceber que é a mesma região do alerta das cheias, ou seja, mais na região norte do estado.
E um homem morreu após a caminhonete em que ele estava ser levada pela correnteza durante a chuva que atingiu Mato Castelhano, na região norte do Rio Grande do Sul. O corpo do homem, que não foi identificado, foi encontrado por volta de 10 horas da manhã pelo Corpo de Bombeiros. Um outro homem, que também estava no carro, conseguiu sair do veículo por conta da própria, e está seguro. Ele não precisou de atendimento, está em boas condições de saúde, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a Defesa Civil, os dois teriam tentado atravessar um rio com o carro, quando perdeu o controle do veículo. E uma outra morte também já foi confirmada. Um homem não identificado sofreu um choque elétrico no bairro Cruzeiro, nas proximidades da rua Parobé, e acabou morrendo. Isso aconteceu em Passo Fundo. Ainda não se sabe o que aconteceu com esse homem para que ele fosse eletrocutado. Ou seja, não se sabe o que ele estaria fazendo no momento em que acabou morrendo. 10 empreendedores de comunidades de periferias que participaram da Expo Favela foram escolhidos para representar o estado na edição que vai acontecer em São Paulo no mês de dezembro. O evento aqui no Rio Grande do Sul reuniu cerca de 20 mil pessoas buscando incentivar empreendimentos surgidos nas comunidades. A feira de negócios, onde os expositores são empreendedores e startups das comunidades, teve a primeira edição no Rio Grande do Sul. A realização é da Favela Holding com parceria social da Central Única das Favelas. O objetivo é dar visibilidade para iniciativas que nascem nas comunidades e criar um espaço de encontro com financiadores que possam acelerar os empreendimentos. A Expo Favela também contou com palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, além de debates, cursos, capacitações e apresentações culturais. A abertura oficial aconteceu na última sexta-feira, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Eduardo Leite. Ele destacou o potencial das periferias. Estamos muito felizes de trabalhar para isso juntos, O governo do estado está apoiando, patrocinando essa vinda da Expo Favela, porque a gente acredita no potencial das nossas comunidades nas periferias e ela coloca em evidência o que a gente quer que seja colocado, toda a potência que tem nas favelas, no capital humano que a gente tem. Então estamos trabalhando juntos, CUFA, Governo do Estado, Prefeitura, as comunidades, para poder ajudar o nosso Estado a se desenvolver também a partir das periferias. Valeu. A secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, também esteve presente. No palco, ao lado do prefeito da capital, Sebastião Melo, o governador falou sobre o diálogo, a igualdade de oportunidades, a inclusão social e o papel do poder público. A conversa foi mediada pelo conselheiro da Central da CUFA, Preto Zezé. 10 empreendedores de comunidades de periferias gaúchas que participaram da Expo Favela foram escolhidos para representar o estado na edição que acontece em São Paulo no mês de dezembro. O evento reuniu cerca de 20 mil pessoas, buscando incentivar empreendimentos surgidos nas comunidades. E agora as informações do esporte aqui no Ubra Notícias. O Grêmio venceu o Caxias por 2-0 na Arena e reassumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Os jogos às 11 da manhã geralmente levam muito público para os estádios. Desta vez o horário ajudava, porém o tempo não. Mas mesmo com chuva, quase 40 mil pessoas foram até a Arena acompanhar o tricolor. E dentro de campo, o time de Renato Portaluppi deu uma boa resposta e controlou a partida do início ao fim. Mas o primeiro lance de perigo foi do Cuiabá, no chute que parou em Kaique logo aos 8 minutos. Já a primeira chegada tricolor foi aos 10 minutos com Luiz Soares, que concluiu a bola sem dominar. E se a primeira chegada foi dele, o primeiro gol também. Aos 29 minutos, o uruguaio recebeu dentro da área e bateu com efeito. Com isso, a bola parou no fundo das redes e o Grêmio fez 1-0. Já no segundo tempo, aos 19 minutos, o Grêmio estava bem modificado e tinha mais fôlego que o Cuiabá. E foi num cruzamento para Galdino, que no rebote do goleiro, o lateral Riquelme tentou afastar, mas acabou fazendo contra. Grêmio, 2-0. Soares ainda teve a chance de marcar um golaço depois de driblar o zagueiro com um chapéu. A finalização forte parou no goleiro Walter.
mas o final ficou em Grêmio 2, Cuiabá 0, e o tricolor está de volta na terceira posição do Campeonato Brasileiro. E agora falando de Inter, o Colorado segue sem vencer no Brasileirão, já são 10 jogos sem nenhuma vitória. Fora de casa, o Inter entrou em campo com o que tinha de melhor à disposição, e a expectativa era buscar a vitória que não vinha há 9 jogos. Porém, o período sem uma vitória continua, e agora é de 10 partidas. As primeiras chegadas do jogo foram do Colorado. Depena cobrou falta para fora e quase abriu o marcador logo no começo do jogo contra o Goiás. Na sequência, Valência aproveitou a falha de Lucas Halter e quase abriu o placar, mas parou também no goleiro Tadeu, que fez uma grande defesa. Em mais uma vacilada de Lucas Halter, Ener Valência bateu de joelho e Tadeu fez uma grande defesa no reflexo, evitando o primeiro gol do equatoriano no Brasileirão. O primeiro tempo terminou em um 0-0 e com muita reclamação do Inter em relação a um pênalti não marcado em Ener Valência. Já na segunda etapa, o Inter não conseguiu manter o sufoco e a marcação alta. Com isso, a partida perdeu em qualidade e intensidade. O Goiás chegou apenas uma vez com perigo com o Matheus Babi num escanteio. E o Inter quase marcou com o Maurício, mas o jogador estava impedido. Agora o Colorado chega a 10 jogos sem vitória e está na 14ª colocação, 5 pontos acima do Z4. Agora um recado para você que mora em Canoas. O programa Canoas Mais Saúde chegou para reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS na cidade. Os canoenses que aguardam por exames, consultas e cirurgias deverão realizar a atualização das suas demandas no sistema da Secretaria Municipal de Saúde até o dia 30 de novembro. Os locais de atualização são as subprefeituras, no Prefeitura na Rua, na ouvidoria da Secretaria de Saúde e na Central Canoas Mais Saúde. Dá uma olhada nessas imagens que vêm lá de Palmeira das Missões, no norte do estado. Algumas câmeras de segurança de uma propriedade rural flagraram simplesmente uma família de pumas passeando de boa ali pela região. As imagens foram captadas na semana passada e aí dá para ver nelas o seguinte, 4 pumas, 4 animais caminhando, bebendo água e praticamente desfilando ali pela propriedade. Esse espaço onde os pumas foram vistos fica distante, da casa lá desse local de Palmeira das Missões. Então é bem difícil que as pessoas que moram ali passem ali por aquele ambiente, né, que é praticamente já a casa das pumas. A 46ª Expo Inter chegou ao fim e bateu recorde de públicos e de vendas. Foram mais de 800 mil pessoas que passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil durante os 9 dias de evento. O número de negócios fechados foi quase de 8 bilhões de reais. O Parque de Exposições Assis Brasil nunca esteve tão cheio como na última semana. Nem a chuva do último dia afastou os visitantes. A dona Cleusa veio pela primeira vez com o marido e adorou a experiência. Morrendo de curiosidade, adorei ver os bichinhos, as vacas, o leite, experiência única, né? Abaixo de chuva, mas a gente veio. A gente viu de tudo num pequeno espaço e a gente aproveitou de tudo. Os números da Expo Inter deste ano superaram todas as expectativas. O público presente ultrapassou as 818 mil pessoas, um aumento de cerca de 6% em relação à edição anterior. O número de negócios foi de cerca de 8 bilhões de reais e a feira do próximo ano já tem data marcada para acontecer. Inicia no dia 24 de agosto de 2024. O balanço da Expo Inter foi apresentado no domingo e contou com a participação de secretários e copromotores. Os valores em negócios fechados neste ano superaram a edição anterior, um feito que para muitos parecia impossível, visto todos os contratempos enfrentados pelos agricultores gaúchos. E era o cenário que a gente poderia imaginar. Puxa vida, depois de 3 secas, talvez a gente venha a ter algum revés nesse sentido. É exatamente o contrário, cada vez mais faz base
para isso que todos aqui estão a repetir, a resiliência do produtor, especialmente do produtor gaúcho e da produtora gaúcha, que tem essa capacidade. A quantidade de animais inscritos nessa edição foi menor. As aves ficaram de fora devido aos casos de gripe aviária. Bovinos, equinos, ovinos, coelhos foram atração no evento. Para os produtores, uma oportunidade de mostrar a genética dos animais e fechar negócios. A princípio a gente não ia vir, né? Porque o negócio da economia não está muito bom, mas resolvemos vir e acho que vai dar bom. Por enquanto não vende nada ainda, mas tem bastante oferta já para semana que vem, vamos fechar algum negócio daí. Sempre aparece bastante gente interessada e depois a gente vende em casa, né? Eles vão procurar daí. A gente fica conhecido, né? A pecuária leiteira esteve presente mais um ano na Expo Inter. O setor passa por dificuldades desde 2016. Os criadores esperavam que alguma solução fosse apresentada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em sua visita à Expo Inter. Mas, segundo a FETAG, isso não aconteceu. Ficamos frustrados com a vinda do ministro Fávaro. Esperávamos, sinceramente, anúncios mais contundentes, principalmente voltados à cadeia do leite, que vem passando, olha, que a gente não tem conhecimento de uma dificuldade tamanha e pelo que foi anunciado até agora, infelizmente, nós não temos boas notícias para os nossos produtores de leite, que pelo cenário ainda não chegamos no fundo do poço. A previsão que tem daqui até o final do ano, ela é catastrófica para os produtores de leite, para as proteínas do modo geral. A situação leiteira fez com que o pecuarista Daniel pensasse até em desistir da produção. Também tá difícil, né? O trato caro e o leite baixou bastante, né? A carne também, tudo em si, né? Tá complicado, né? Porque daí diminui e sobe o trato, né? Daí o cara acaba tendo que comprar mais e tudo vai dificultando, né? E o ano passado até tinha colocado todos os meus animais a vender, ia vender. Daí não, como tá ruim de vender, coisa não consegui vender, daí resolvi vamos ficar mais um tempo para ver se dá certo. Essa perseverança de quem trabalha no campo foi um dos fatores apontados para os bons números da edição deste ano. Essa resiliência, essa crença de que amanhã vai ser melhor, essa teimosia está em exatamente correr riscos, né? De confiar no seu taco de trabalhar. No pavilhão da agricultura familiar, o destaque foi a presença das mulheres no comando das agroindústrias. Dos 377 expositores, 63% são chefiados por elas. A dona Zenaide é que coordena toda a produção de salame feita pela família em Sarandi. É o terceiro ano que participa da feira e ficou surpresa com as vendas. Do ano passado para esse ano melhorou 100%. A Expo Inter para nós é maravilhosa, né? Porque daí a gente consegue pagar as contas, porque sempre deu bem, né? Com o banco e tu sobra uns trocos para ti, pagar os boletos, que sempre vem pesado. Foram mais de 8.600.000 em vendas no pavilhão da agricultura familiar, número que pegou de surpresa até os organizadores e deixa um desafio. Mais uma vez, né, os gaúchos mostrando aqui a sua capacidade de superar os problemas, de vencer mesmo diante das mais diversas, dos mais duros, né, adventos, e a gente percebe aqui também, né, muito mais a força da presença feminina das mulheres no comando dessas agroindústrias, o que nos deixa ainda mais animados nesse ponto. Já é considerado um sucesso maior do que a última edição e com o desafio agora de fazer com que a próxima seja melhor do que essa. Logo mais, às 9h, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias dessa segunda-feira termina aqui. A gente se encontra amanhã a partir das 5h45 da tarde. Até lá!